Olá, bem-vindo ao canal Veritas, eu sou Leila Lopes e o tema que iremos abordar neste vídeo é suicídio e o sexto mandamento, não assassinarás. Caros ouvintes, consideramos este tema de extrema relevância para os nossos dias, pois temos visto o crescente aumento dos altíssimos índices de suicídios em todo o mundo. Esta prática de dar fim à própria vida tem atingido até mesmo pessoas que professaram algum tipo de fé e crença no mundo vindouro, e temos também contemplado que líderes religiosos têm dado cabo das suas próprias vidas. Há muitas especulações acerca deste tema, também no que diz respeito ao destino da alma do suicida. De antemão, gostaríamos de frisar que este tema não pode ser abordado de forma simplista, muito menos leviana. Portanto, neste vídeo, vamos procurar fundamentar nossa abordagem acerca deste tema dentro da Bíblia Sagrada, como escrituras confiáveis e como fonte da nossa fé e fonte da nossa esperança. E é sob a perspectiva das leis e preceitos universais contidos na Bíblia que vamos procurar nos aprofundar melhor dentro desta temática. Procuraremos também, através do Talmud, com seus escritos, analisar esta questão, e para isso precisamos compreender que o Talmud é o texto central do judaísmo rabínico e é o Talmud uma das principais obras do judaísmo, como um compêndio que guardou, onde foi registrada as tradições que foram passadas por gerações através de vários séculos dentro da cultura judaica, de forma oral, de forma verbal, e posto em forma escrita entre o século III e VI da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Desta forma, prezados ouvintes, nós temos o Talmud como uma fonte primária para compreendermos as leis religiosas do judaísmo e também como fonte da teologia rabínica, sendo estas obras de extrema importância para abordarmos este assunto e esta temática que envolve o sexto mandamento, não assassinarás, com os seus vários desdobramentos. Pois bem, a Mishnah, que é a coluna central dentro dos escritos do Talmud, ela não reclama para si o desenvolvimento de novas leis, mas sim a organização dos preceitos e ensinamentos orais originados desde a entrega da Torá, escrita por Moisés ao povo judeu, depois da sua subida no Monte Sinai. Consideramos de vital importância conhecermos os escritos do Talmud, como também da Torá escrita, que para os cristãos é conhecido como o Pentateuco, para poder buscarmos elucidar textos bíblicos com um certo grau de complexidade, que de outra forma nós não poderemos compreender ou ter uma compreensão mais profunda e, consequentemente, contextualizar esta compreensão para temas que envolvem a nossa vida na atualidade. Então, para entendermos certos temas, é muito importante realizarmos uma contextualização dentro dos escritos destes documentos considerados sagrados, tanto da Torá escrita quanto da Torá oral, e fazermos delas a fonte da nossa leitura, dos nossos estudos e pesquisas teológicas, se quisermos compreender de fato
esses textos que envolvem nossa fé, tanto cristã quanto judaica, no mundo vindouro, e nossa fé em um reino transcendental, nossa fé centrada em um Deus criador de todas as coisas e, entre estas coisas, todas as coisas inclui a vida humana. Então, para compreendermos esses temas que estão envolvendo as nossas vidas hoje, em diversas temáticas complexas, vamos precisar fazer uso destes documentos sagrados para uma obtenção de um melhor conhecimento e compreensão acerca destes assuntos. Vamos, neste vídeo, trabalhar como fundamento o texto que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que é o 6º mandamento, não assassinarás, que foi entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. Nós vimos nos vídeos anteriores que gravamos neste canal, que teve por tema necropolítica e o 6º mandamento, não assassinarás. Nós vimos hermeneuticamente que é de crucial importância compreendermos a tradução do hebraico original, onde foi escrito este 6º mandamento como não assassinarás, e erroneamente fora traduzido como não matarás. Dentro destes vídeos da necropolítica, nós podemos elucidar a diferença linguística no sentido, na semântica, do matar para o assassinar. Se você deseja se aprofundar melhor na compreensão do 6º mandamento, não assassinarás, nós recomendamos que você assista os vídeos que estão já postados no nosso canal, que tem como tema a necropolítica. Então, este mandamento, não assassinarás, sintetiza, na verdade, várias práticas assassinas. E entre estas práticas assassinas, nós encontramos o suicídio. E aqui cabe uma pergunta: o que vem a ser não assassinarás? O que Deus queria dizer de verdade quando ele deu este mandamento negativo, proibindo o homem de cometer assassinato? De uma forma mais simples, podemos traduzir como o não assassinar, como não destruir a vida. É este o sinônimo do não assassinará. Quando Deus diz não assassinarás, na verdade ele está dizendo não destrua a vida. É este o sentido, esta é a semântica deste mandamento. E a vida aqui implica em vários desdobramentos. Portanto, é importante que nós saibamos que este mandamento é um mandamento de gravíssimas consequências para aqueles que o violam. Este 6º mandamento, na verdade, é uma repetição do 3º mandamento que nós encontramos na Lei de Noé. E a Lei de Noé, tendo como fonte primária o que está escrito lá em Gênesis 4:11, onde está registrado o primeiro assassinato da raça humana, quando Caim tirou a vida de Abel. O primeiro caso de assassinato registrado está implicando e mostrando o pronunciamento divino diante daquele assassinato como um crime terrível e de graves consequências para a raça humana. Portanto, nesta compreensão dos textos sagrados, nós entendemos que o não assassinarás também contém dentro do seu significado o desdobramento neste mandamento do não suicidarás, ou seja, não tire
você mesmo a sua própria vida. Porque o assassinar e o suicidar podem ser sinônimos de destruição da vida. Caros ouvintes, é sabido por todos aqueles que estudam a Bíblia que a vida pertence a Deus e que nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida, nem mesmo a sua própria. A Mishnah, dentro das colunas centrais dos escritos talmúdicos, nos mostra um texto, nos traz um texto de muita importância. Nós encontramos esse texto nos princípios fundamentais da Mishnah, que está no capítulo 4, no verso 29, dizendo o seguinte, abre aspas, apesar da tua vontade, foste formado, apesar da tua vontade, nasceste, apesar da tua vontade, vives, e apesar da tua vontade, deves morrer, e apesar da tua vontade, estás destinado a prestar contas e ser avaliado perante o Supremo Rei dos Reis, o sagrado, bendito seja ele, fecha aspas. Observe que, sob a luz da interpretação deste texto talmúdico, o tema do suicídio fica aqui explícito. Quando este texto nos mostra, nos revela que nenhum ser humano tem o poder sobre o dia do seu nascimento. Ninguém pode dizer qual é o dia que ele vai nascer aqui nesta terra. Bem como nenhum ser humano tem o poder ou tem a autonomia sobre o dia da sua morte. Esse texto do Talmud é bem explícito quando diz que foge à vontade e ao querer humano o poder sobre o seu nascimento e sobre a sua morte. Ora, de posse desse entendimento deste texto, nós podemos compreender que a Mishnah quer dizer que uma pessoa que tira a sua própria vida cometendo suicídio, e esta prática é feita com consciência plena do que se está fazendo, esta pessoa perde, segundo as leis judaicas, o direito à vida no mundo vindouro. Ou de forma cristã, nós podemos dizer, interpretar que esta pessoa que pratica este ato de suicídio de forma consciente, em pleno gozo das suas faculdades mentais, perde o direito à vida eterna. Contudo, é muito importante também ressaltarmos aqui que nestas consequências de perda da vida do mundo vindouro ou perda da vida eterna, não está incluso nesta violação do sexto mandamento no que reporta a questão do suicídio, dentro destas graves consequências do mundo vindouro, da privação da vida eterna, dentro deste mandamento divino não estão incluso pessoas que tiraram a sua vida por conta, por exemplo, de enfermidades gravíssimas ou pessoas acometidas por sofrimentos extremos que provocaram uma alteração no estado de consciência destas pessoas que sofreram de enfermidades graves e de sofrimentos hediondos, a ponto de embotar nelas a lucidez necessária para que elas pudessem lutar pela manutenção da sua própria vida. Porque estas pessoas não podem ser julgadas como aquelas que estavam plenamente de posse da sua consciência ou do controle dos seus atos sem nenhuma interferência externa ou mesmo interna dentro do seu corpo por alterações de medicação ou de deformações genéticas ou deformações que levaram elas
a enfermidades graves e, por conseguinte, sofrimentos extremos que levaram elas a desejar tirar sua própria vida para aliviar sofrimentos considerados insofríveis na raça humana. Então, dentro desta isenção de pessoas que não podem ser julgadas como culpadas pelo ato de suicídio, dentro da análise dos textos bíblicos e talmúdicos, também nós podemos incluir aquelas pessoas que dão a sua própria vida para salvar um terceiro. Vamos dar, por exemplo, aqui para clarificar o que estamos falando, um pai ou uma mãe que vê um filho em um alto risco de vida e, para salvar a vida deste filho, opta por tirar sua própria vida, visando poupar a vida deste filho em estado de grande risco. Esta pessoa não tem outra opção a não ser tirar sua própria vida para poupar a vida de um terceiro. Este ato pode também ser considerado como um ato suicida, porém um suicídio indireto. E esta pessoa é também colocada dentro deste quadro de pessoas que não cometeram um suicídio intencional, mas um suicídio provocado por pressões externas de alta gravidade que o levaram a optar por sacrificar-se para poupar a vida de um terceiro. Há também neste quadro de se levar em conta, contextualizando dentro deste tema do suicídio, uma pessoa tomada por doenças como a depressão, que tem sido uma doença psiquiátrica crônica que tem atingido por volta de 350 milhões de pessoas em todo o mundo e cujas causas possíveis para o desenvolvimento desta enfermidade crônica inclui uma série de fatores que combinam para o desenvolvimento desta enfermidade. E entre estes fatores, nós podemos citar fatores de origens biológicas, psicológicas e sociais, que desenvolvem no indivíduo uma tristeza e angústias em estados crônicos. E cada vez mais as pesquisas médicas, ao pesquisar o desenvolvimento da depressão, apontam e sugerem que estes fatores podem causar mudanças nas funções cerebrais, incluindo alterações graves na atividade de diversos circuitos neuronais do cérebro humano. Então, observe, prezados ouvintes, que uma pessoa acometida de profunda depressão, como uma doença psiquiátrica crônica, é uma pessoa que vive num estágio de vida chamado de sobrevida onde ela está sobrevivendo, não tem uma vida plena, não tem uma vida considerada uma vida livre em seus funcionamentos mentais e consequentemente, responsabilidade pelos seus comportamentos emocionais. Ela, na verdade, está num estágio de sobrevida medicamentosa. Também neste quadro, nós podemos colocar como pessoas isentas da perda da vida eterna, pessoas que cometeram suicídio por portarem uma doença mental que, ao surtar, por algum motivo, esta pessoa cometeu suicídio. Estas pessoas dentro deste quadro que nós chamamos quadro de isenções, não podem ser responsabilizadas por sua morte, porque estas pessoas não estavam em pleno gozo das suas faculdades mentais. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, se suicida por questões consideradas, se comparada com estes quadros que nós citamos de isenção,
por motivos banais, como, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma pressão por conta de uma dívida financeira e opta por tirar sua vida. Esta é uma questão encarada dentro das leis bíblicas e judaicas como uma questão banal. Ou uma mulher ou um homem que tira sua vida porque desmanchou um relacionamento amoroso e opta por se enforcar ou por tomar um veneno, por não suportar viver sem aquela pessoa, objeto da sua afeição e do seu amor e da sua paixão. Este é um motivo considerado banal. A vida humana não está restrita a esses momentos de pressões emocionais. A vida humana tem de transcender e há de se buscar força suficiente para se superar todos estes intempéries da vida e de pleno gozo das suas faculdades mentais. As pessoas podem sair destas crises sem, contudo, atentar contra a sua própria vida. Obviamente que Deus julga e julgará o suicida por conta das intenções do coração de cada um que os levou a praticar este ato contra a sua própria vida. Prezados ouvintes, o mandamento não assassinarás é um mandamento gravíssimo. O suicídio é inserido dentro deste mandamento. Portanto, é bom que todos nós compreendamos a implicância, a importância e o que implica a quebra e a violação deste mandamento quando nós estamos de pleno gozo das nossas faculdades mentais. E é importante que neste vídeo fique bem claro que este é um mandamento seríssimo, segundo as Escrituras. Portanto, ele deve ser levado muitíssimo a sério, tanto por judeus, quanto por cristãos, como por qualquer outro ser humano, independente dele ter uma fé ou professar algum tipo de religião. A preservação da vida está no instinto humano inato. Não é necessário nenhuma lei escrita, nenhuma religião para estabelecer dogmas e leis que nos diga a nós como seres humanos que é gravíssimo o ato de tirar a vida do outro, como também de tirar a nossa própria vida. Nós, seres humanos, nascemos com este entendimento ou com um instinto de preservação da vida que é colocado em nós como seres humanos, e Deus colocou esta lei na consciência de todos nós. Portanto, é inesculpável perante Deus aquele que banaliza e aquele que, consequentemente, vem a tirar a sua vida, a não ser em questões que nós citamos aqui, de extrema gravidade. A vida humana jamais pode ser tratada com leviandade ou com banalidade. Ninguém pode colocar sua vida em risco, como, por exemplo, alguém que pega uma arma e vai brincar de roleta russa. E nesta brincadeira a arma dispara, vindo esta pessoa que está brincando a óbito. Esta pessoa, segundo as Escrituras, ela é considerada perante Deus como culpada, porque ela tratou a sua vida de forma banal e leviana. Haja visto que a Bíblia nos revela em seus escritos que Deus julga os homens não meramente por suas ações, mas sim por suas intenções. A intenção, caro ouvinte, é o balizador do julgamento divino. Nenhum ser humano tem o direito de agir levianamente contra a sua própria vida, porque Deus a confiou e ela deve ser muito bem protegida e guardada. Por isso, Deus nos deu o instinto de preservação. No Novo Testamento cristão, nós encontramos um texto também muito grave,
que foi escrito pelo apóstolo Paulo na era cristã, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. E neste texto, o apóstolo Paulo revela que o corpo humano é considerado por Deus como um objeto sagrado. E este objeto sagrado é metaforicamente colocado como templo e habitação de Deus. Sendo o corpo humano o templo e habitação de Deus, ninguém tem o direito de destruí-lo, nem mesmo o seu próprio dono. Tendo como penalidade para aqueles que destroem o templo de Deus, que é o seu corpo, Paulo diz que a consequência disso é que Deus mesmo destruirá aquele que destrói o seu corpo. Quem o destruir será destruído pelo próprio Deus. O que significa ser destruído pelo próprio Deus dentro deste texto na teologia paulina? Ora, significa a perda da vida eterna para os cristãos, ou a perda da vida no mundo vindouro para os judeus. Esta afirmação paulina implica em dizer que nós, criaturas humanas, temos, obviamente, um Criador. E este Criador é o doador da vida, a quem um dia nós prestaremos conta, como diz o texto lá da Mishnah. Portanto, um dia, diante do nosso Criador, nós teremos de prestar conta tanto do bem quanto do mal que fizemos não apenas aos nossos semelhantes, mas também do bem e do mal que fizemos contra nós mesmos. Porque é através da vida que nos foi dada, nesta existência terrena, que Deus quer se revelar a cada um de nós e nos preparar para o mundo vindouro ou para um novo estágio de vida, segundo as Escrituras cristãs, chamada de vida eterna. A vida é um dom inalienável. O dar e o tirar a vida humana, segundo as Escrituras, é uma prerrogativa divina, salvo as exceções que envolvem a legítima defesa, segundo as Escrituras. Sendo assim, prezados ouvintes, concluímos nesta abordagem acerca deste tema que o assassinar em seus desdobramentos, que inclui o suicídio, precisa ser entendido e encarado como uma temática de grande gravidade perante Deus. Deus, como doador da vida, é, inegavelmente, segundo as Escrituras, o único que tem o direito de assinar e determinar o dia da nossa morte. Portanto, isto é de cunho do campo da soberania divina e não cabe a nós, por maior que sejam nossos sofrimentos, atentar contra este mandamento, ferindo, pois as Escrituras, tanto na Bíblia Sagrada quanto os textos sagrados do Talmud, nos mostram as consequências são extremamente graves para a nossa eternidade. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Compartilhe também com seus amigos, com as pessoas que você sabe que precisam ouvir e receber esses tipos de esclarecimentos acerca destes temas. Ajude-nos na divulgação do nosso canal. E se você ainda não assinou, assine o nosso canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.